Irmãos, saúde e paz. Hoje seria o nosso 4º domingo do mês de abril e, por conta da pandemia, ainda nos encontramos distantes materialmente da nossa casa, mas presente em nossos corações, em nossas mentes, porque amamos realmente a nossa casa. Como dizem nossos irmãos espirituais, a casa de Deus. Hoje eu trago um texto para as nossas reflexões e vou ler aqui para os meus irmãos, para todos nós. Vivemos momentos críticos na Terra, com muitos desencarnes, sofrimentos, orfandade, homicídios e tantas agressões sofridas pela sociedade em que vivemos. Buscamos respostas e encontramos em nós mesmos, no silêncio das nossas reflexões, e chego à conclusão que a falta de amor está gerando os acontecimentos cruéis que presenciamos todos os dias. Muitos vivem na Terra como se fossem os donos de si mesmos e de tudo ao seu redor. O orgulho comanda nossas verdades, nossas profissões, nossos proventos, nossas vaidades. Estar tudo errado nesse momento onde a dor mundial assola nossas existências. Nenhum valor trará de volta o equilíbrio, senão aquele que se encontra adormecido nos nossos corações, o amor. A sociedade está vivendo uma grande ilusão. É preciso o despertar das consciências, remexer nossos sentimentos mais internos e sentirmos dentro dos nossos corações que somos uma grande família. E o mínimo a fazer é respeitarmos uns aos outros, e as esperanças irão brotando como uma planta que vai dando as suas mudinhas com o tempo. Dessa forma, não seremos mais os vilões. Se remexermos os nossos sentimentos e fazermos a seleção deles, nesse momento tão doloroso da vida humana. Os bons exemplos estão cada vez mais escassos. Na Terra, só se pensa em si mesmo o tempo todo, em se dar bem em tudo que se faz, como ter o melhor alimento, o melhor carro, a melhor casa, a melhor formação, o melhor salário. Não se para pensar que toda a sociedade é filha do mesmo Pai, que todos são amados na mesma proporção por esse Pai. Não se lembram que enquanto pensam assim, criancinhas e famílias inteiras morrem de fome, não possuem o alimento nos seus minúsculos lares, mas são nesses lares que o Cristo pode entrar, e muitas vezes nas mansões nem de longe lhe é permitida a presença. Pensemos nisso também. Podemos nos perguntar: que temos nós com a vida alheia?
E eu respondo: temos tudo a ver. Somos filhos de Deus. Nascemos e morremos, retornaremos para a casa do nosso Pai, da onde saímos. Deixamos tudo para trás. Nada levaremos conosco. Ou fazemos brotar as boas sementes, ou chegaremos sem bagagem alguma. Meus queridos, tudo que possuímos é como um empréstimo do alto para fazermos bom uso enquanto nesse plano de terra estivermos. Não somos donos de nada, senão antes administradores dos bens, que correrão de mão em mão para uso na sociedade. Não deixemos que levemos em nossa bagagem, quando retornarmos à pátria da verdade, o alimento negado a um irmão com fome. As dores coletivas existem também pela dureza dos nossos corações. Estou aqui em conversa franca com todos os amigos e irmãos. Não vamos mais perdermos o nosso precioso tempo de forma a pensarmos somente em nós. Vamos orar muito, meus irmãos, por nós e por todo o mundo que nesse momento está sofrendo e sofrendo muito. A hora é chegada. Deus, Jesus e Nossa Mãe Santíssima aguardam o nosso retorno real ao bem coletivo, não o de palavras, mas o de atitudes consolidadas com o amor fraternal a todas as criaturas. Vamos fazer das nossas orações o nosso alimento principal de todos os dias. E quando as orações saírem do fundo dos nossos corações, haverá verdade, haverá transformação desse cenário de dor e sofrimento para a matéria e para o Espírito eterno. Saúde e paz. Queridos irmãos, saúde e paz. A história do nosso país conta que a sua descoberta se deu no dia 22 de abril de 1500. E o espírito de Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos dá uma visão espiritual desse acontecimento, quando nos conta que no último quartel do século XV, o Senhor Jesus desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes, e na alma profunda
o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados ao orbe terrestre, Francisco de Assis, que só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Eliú, disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como Caíns desvairados. E como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou: infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliú sugere ao Senhor visitar as terras virgens do continente americano. Pergunta ao Senhor: onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem, repleta de aromas e de melodias, contemplavam as almas santificadas dos orbes felizes, na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes, no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados hosanas mais tenros à misericórdia do Pai Celestial. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Queridos irmãos,
Nos dias atuais, 521 anos após seu descobrimento, o Brasil e as demais nações do nosso planeta choram as dores de uma pandemia que provoca desencarne coletivo. Recorramos ao raciocínio da fé, certificando que a morte não existe e que somos espíritos eternos, confiados por Deus às mãos misericordiosas do Senhor Jesus, que nos dirige e ampara, enviando dos planos espirituais tudo o que necessitamos a fim de passarmos por esse momento. Por fim, buscamos no livro missionário de Amor, Luz e Redenção, capítulo intitulado O Brasil brilhará entre as nações, as orientações amorosas de Frei Rogério, que diz: que neste abençoado pedaço de terra reine a paz e a luz da verdadeira fé ilumine este grande coração do mundo, para que dele se irradie para todos os recantos do planeta o reflexo dessa luz intensa, que irá despertar os corações adormecidos dos homens e levar-lhes o conhecimento da existência de Deus e da sua grande misericórdia para com todos os que nele confiam. Que todos possam compreender que o Brasil é próspero porque é fraterno, benfazejo, amigo de seus irmãos necessitados. Não distingue nações e acolhe a todos com generosa dedicação fraterna, repartindo com o faminto um pedaço do seu pão. Ó coração generoso, ó bendita terra de Santa Cruz, como soa tão bem aos ouvidos este nome santo do madeiro divino. Jesus, como prêmio da escolha desse nome, permitiu que a terra de Santa Cruz fosse o celeiro das nações, o coração do mundo, o centro de evangelização da humanidade. Todos vós que de mim recebeis este apelo, fazei o possível para conhecer os desejos do Pai e executá-los com exatidão, para vos tornardes dignos de serdes chamados filhos eleitos de Deus e sinceros servidores de Jesus na missão santificadora do Brasil, para que ele possa brilhar entre todas as nações, levando-lhes a luz intensificadora da fé, do amor e da caridade. Com os pensamentos voltados aos céus, rogamos ao Senhor Jesus, ampare o nosso Brasil e medique toda a humanidade, encarnada e desencarnada. Saúde e paz. Irmãos, saúde e paz. Trago um texto intitulado Mãe Natureza. Foi escrito pela nossa querida irmã Zina. Mãe Natureza, falas comigo. Vejo que choras em silêncio. Sei que aflitas te encontras pelos desmandos humanos, que destrói sem piedade,
e muitas vezes com requintes de crueldade. A mãe responde: mas o homem não percebe tal a dureza do seu coração. Se soubesse a agressão que comete, gritaria para o mundo, como um louco adoecido, que mata sem porquê e talvez viesse a se arrepender. Gostaria de dizer-lhes para que converse consigo mesmo, com sua alma, buscando respostas para as suas indagações. Se perguntasse a minha origem, falaria pelas minhas obras, faria brotar em sua mente a suave brisa da manhã, o oxigênio renovador das energias e que equilibra a vida. Tudo seria mais harmonioso no universo, mas o homem ainda se recusa a compreender. Se ouvisse a voz da consciência, saberia do meu sofrimento, evitaria da mesma forma o seu martírio futuro. O sol ficará cada vez mais escaldante. O desequilíbrio se instalará pela invigilância humana. Descobriria que suas ações fazem parte da loucura desenfreada pela aquisição dos bens terrenos. Mãe Natureza, mesmo em chagas, por que temas em renascer? Porque existo para servir. Oferto ao homem o perfume das flores, folhas e raízes para as curas, e os frutos riquíssimos em nutrientes. Se o homem compreendesse sua existência imortal, desistiria da destruição e andaria de mãos dadas com a criação de Deus. Só o verdadeiro amor brotado nos corações poderá alimentar as consciências e nos libertar dos erros. Meus irmãos, esse texto escrito pela nossa irmã faz com que todos nós possamos refletir o que estamos fazendo para auxiliar na obra de nosso Pai. A natureza nos foi concedida por Ele. Neste mês de abril, comemora-se o Dia do Índio. Precisamos aprender com eles como utilizar os recursos que a natureza nos concede, com sabedoria, com respeito, com simplicidade. Que Deus abençoe sempre ao nosso querido irmão Josué, pelo seu grandioso trabalho, pelo seu carinho com todos nós, obreiros materiais e público do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida. E pedimos também a Deus que abençoe a todos os nossos irmãos índios, encarnados e desencarnados.
saúde e paz. Irmãos, saúde e paz. Saúde e paz. Vou passar algo para todos os irmãos. Nós, o mundo inteiro, está passando por momentos de muito sofrimento. O momento é de muita união, muita oração. Deixemos de lado pequeninas coisas em alguns momentos que não ajudam em nada. Quando sentirem que algo não muito agradável vai se aproximar dos pensamentos, imediatamente mentalizem Jesus e façam uma oração. Meus irmãos, quanta dor, quantas lágrimas, mas não devemos nunca perder a nossa confiança em Deus, em Jesus, em nossa Mãe Santíssima. Quando oramos com sinceridade, quando trazemos do fundo do nosso coração a vontade, a certeza de que nós não estamos desamparados, vamos sentir um alívio enorme no nosso peito. As nossas dores, as aflições ficaram mais leves. Podemos sentir a presença de Jesus ao nosso lado. Há momentos, sabemos disso, que a dor é tão forte, nós deixamos que o desespero tome conta de nós naquele momento, sabemos. Mas, se estivermos sempre em oração, esses momentos serão dissipados. Logo, logo, a paz, a certeza de que não estamos sós, sentiremos alívio nos nossos corações. Queridos irmãos, quando a dor começar, nós vamos nos lembrar do sofrimento de Jesus, do sofrimento de nossa Mãe, Maria Santíssima, vendo seu filho sendo crucificado sem merecer. E nós não merecemos? Sim, vamos deixar por alguns momentos de sermos egoístas, de pensarmos que só nós sofremos, que a nossa dor é maior do que qualquer outra dor de um irmão. Sim, meus irmãos, vamos deixar
de sermos egoístas. O sofrimento está em toda parte, em todas as criaturas, com tudo isto que está acontecendo. Ao invés de nos lamentarmos, vamos usar as palavras amenizando, confiando. Como disse, nós nunca estamos sós. Jesus está sempre ao nosso lado, mas o egoísmo não nos deixa ver, sentir o quanto somos amparados. Meus irmãos, meus irmãozinhos, a dor é imensa, imensa, meus irmãos. Mas vamos pensar, vamos conversar, suplicar a Jesus. Nós sabemos o quanto Jesus está trabalhando. Nós sabemos e vamos sempre conservar em nossos pensamentos, nos nossos corações, acreditar que Jesus está em todos os momentos ao nosso lado, nos orientando, nos mostrando o verdadeiro caminho a seguirmos. Meus irmãos, orem, orem muito. Em qualquer momento, lembre-se de Jesus, do exemplo que Ele deixou para todos nós. Jesus não quer que sejamos crucificados, não. Jesus quer que nos amemos uns aos outros, tanto quanto Ele nos ama. Jesus nos amou, sim, mas continua nos amando. Continua ao nosso lado, estendendo sempre suas mãos amigas. Não vamos nos esquecer disso, meus irmãos. Com tudo isto que estamos atravessando, não é nada diante do que Jesus sofreu e até hoje ainda sofre pela nossa ignorância, pela nossa falta de amor. Meus irmãozinhos, Deus, Jesus, nossa Mãe Santíssima, continue nos abençoando hoje e para todos sempre. Saúde e paz.